Capítulo 30. Ouro, ouro, ouro. Em 1695, ano da morte de Zumbi dos Palmares, o outrora grandioso, aventureiro e rico Império Colonial Português parecia estar com os dias contados. 60 anos de União Ibérica, quase um século de guerra contra os holandeses, haviam dilapidado os recursos, aniquilado o comércio de especiarias no Oriente e reduzido substancialmente a vastidão dos territórios ultramarinos do reino. A economia do açúcar no Nordeste brasileiro estava em crise devido à concorrência dos novos engenhos ingleses, franceses, holandeses na região do Caribe. Os preços caíam em virtude do excesso da oferta. Havia também novos concorrentes no tráfico de escravos, atividade na qual Portugal tinha sido virtualmente monopolista até um século antes. Por toda a costa da África, despontavam agora novas fortificações e feitorias de outros povos europeus, incluindo até mesmo suecos, dinamarqueses e alemães. Com um imenso território virgem, escassamente povoado, o Brasil tinha cerca de 300 mil habitantes. População altamente inferior a cidades como Taubaté, em São Paulo, Uberaba, Minas Gerais, Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou Anápolis, em Goiás, ou Campina Grande, na Paraíba. De cada 3 brasileiros, 1 era escravo devido à fome insaciável das lavouras de cana-de-açúcar por mão de obra cativa. A cada ano, navios negreiros despejavam, em média, 10 mil novos africanos nos portos de Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Como pode ser visto no livro de David Eltz e David Richardson, The Atlas of Atlantic Slave Trade, 203 página. Na Arquidiocese da Bahia, com cerca de 90 mil habitantes, a população branca era ainda mais reduzida. Representava 1 entre 5 moradores, ou seja, 20%. E dependia totalmente do trabalho dos africanos. Abre aspas. Os brancos só servem para determinar os escravos o que hão de fazer, fecha aspas. Segundo informava a coroa em Lisboa, o arcebispo de Salvador, Dom Sebastião Monteiro David. O navegador William Dampier, também depois de passar um mês na Bahia, em 1699, ficou alarmado com o número de cativos negros nas ruas da cidade, abre aspas. Salvo as pessoas de baixíssima qualidade, é raríssimo quem não tenha um escravo a seu serviço, fecha aspas. Como pode ser visto no A Idade do Ouro do Brasil, de Charles Boxer, página 22, e A Construção do Brasil na Literatura de Viagem do século 16, 17 e 18, página 274, de Jean-Maciel Carvalho, França. Os índios estimados em cerca de 2 milhões estavam reduzidos no final do século 17, já a metade do número de 200 anos antes. Na época da chegada dos portugueses à Bahia, dizimado por guerras, doenças e ocupação acelerada de suas terras. A marcha de povoamento ainda se concentrava no litoral do Brasil. Frei Vicente do Salvador, considerado o primeiro historiador do Brasil, reclamava que os portugueses, embora fossem gente desbravadora de sertões, se concentravam em viver ao longo do mar, abre aspas, como caranguejos, fecha aspas, sem se arriscar continente adentro. Ele diz, abre aspas, da largura que a terra do Brasil tem para o sertão adentro, não trato, porque até agora não houve quem andasse, por negligência dos portugueses, que sendo grandes conquistadores de terra, não se aproveitam delas, mas se concentram em andar arranhando ao longo do mar como caranguejos. Citação do Frei Vicente de Salvador, História do Brasil, capítulo 3. Em São Paulo, na época um vilarejo de
pouco mais de 2.000 habitantes, a maioria dos moradores ainda falava tupi-guarani, a língua geral dos índios. O português só passaria a ser idioma predominante em meados do século XVIII. Fundada em 1610, a Vila de Itu, a 100 quilômetros de distância, era chamada de a Boca do Sertão, por ser o ponto de partida das canoas e dos batelões dos bandeirantes rumo à vastidão desconhecida do interior do Brasil. O embarque era realizado em Porto Feliz, depois de superadas as traiçoeiras quedas e corredeiras do rio Tietê, entre Pirapora, Bom Jesus e Salto, todos hoje municípios emancipados de Itu. A partir dali, do ponto de vista dos colonizadores, o território não passava de um deserto verde, habitado pelos temidos índios bravios. O isolamento geográfico fazia que São Paulo um refúgio de delinquentes e foragidos da lei. Abre aspas. Valha Couto, de criminosos, vagabundos e delinquentes. Gente vaga e tumultuária, pela maior parte vil, levando uma vida licenciosa e nada cristã, fecha aspas. Segundo a descrição do governador-geral, Dom João de Lencastre. Citação do livro de Charles Boxer, A Idade do Ouro do Brasil, página 46 e 53. Os paulistas, responsáveis pela escravidão de milhares e milhares de índios nos 200 anos anteriores, voltavam suas atenções no finalzinho do século XVII para as regiões ermas e montanhosas situadas mais ao norte da capitania, até então denominada de forma genérica em documentos, relatos e colônias como Minas, entre aspas. E ali se acreditava que estaria situado um mítico Eldorado, que povoava a imaginação e as fantasias dos colonizadores de um lugar repleto de, abre aspas, ouro muito limpo, fecha aspas, cujos pedaços poderiam tirar com a mão, sem grande esforço, segundo escrevia o Frei Vicente de Salvador, no livro História do Brasil, capítulo 5, 10. E seria mesmo dessa região que o rei de Portugal, Dom Pedro II, receberia a melhor e mais importante notícia de todo o período colonial. Havia sim ouro no Brasil, mais do que em qualquer outra parte do mundo. A partir daquele momento, nada mais seria igual no até então modorrento Império Português. Iniciava-se ali uma das maiores corridas em busca de minerais e pedras preciosas de toda a história da humanidade. No século seguinte, cerca de 2 milhões de cativos chegariam ao Brasil, cuja população se multiplicaria por 10. Um novo país de dimensões continentais começava a se desenhar na América, tornando-se entre todos o mais dependente de mão de obra cativa. O agitado e rebelde século XVIII, a corrida do ouro em Minas Gerais e a gigantesca onda africana que o acompanhou serão os temas do próximo livro dessa trilogia sobre a história da escravidão no Brasil. Bem, se você chegou até aqui, nota do narrador. Se você chegou aqui, obrigado por suportar a péssima narração e a minha voz e todas as minhas gagueiras e palavras trocadas, né? Aqui o livro finda. Vou continuar os agradecimentos. Você pode pausar o vídeo aqui. Ou, se você quiser, né, você pode ir para o próximo capítulo e ouvir os agradecimentos. Obrigado.